Eu me chamo Eduardo e eu vim aqui hoje falar um pouquinho do livro 3 de A República, escrito por Platão. O livro 3 retoma o diálogo que encerra o livro 2 entre Sócrates e Adimanto e falam sobre a educação dos guardiões, como essa educação deve ser, o que deve ser abordado, o que deve ser omitido, para que eles possam, da melhor forma, desempenhar seu papel dentro da cidade. Eles começam o livro 3 falando sobre os deuses. O que deve ser falado, o que deve ser omitido sobre os deuses. Eles concluem que nem tudo é bom. Nem tudo deve ser contado aos guardiões. Tem coisas que devem ser omitidas para que eles só possam absorver as coisas boas, as virtudes. Sócrates usa um exemplo de um guerreiro saber sobre o que o aguarda na morte, sobre Hades. Ele fala que não é bom saber tudo o que acontece, porque muitas vezes isso pode dar medo na pessoa de morrer e numa batalha ele prefira se render ao exército inimigo e virar escravo do que lutar e morrer em batalha, defendendo sua pátria. Ele fala que nem tudo deve ser contado, porque muitas coisas acabam denegrindo e acabam os deuses e acabam fazendo que os guardiões tenham condutas erradas, condutas que não são boas. Sócrates e Adimanto refletem acerca do que se deve ser contado, deve ser estudado e o que deve ser censurado na educação dos guardiões. Eles entram no consenso de que deve ser mostrados bons comportamentos, os comportamentos virtuosos dos deuses e dos heróis, para que esses comportamentos possam inspirar os guardiões a terem a mesma conduta. Eles falam que se os textos, se os estudos dos guardiões forem abordados, os maus comportamentos, as injustiças que os heróis e os deuses cometem, isso poderia acarretar que futuramente os guardiões tivessem também o mesmo comportamento. E isso não seria bom para a cidade. Sócrates gosta muito de usar exemplos e, acerca disso, ele usa muito o exemplo de Aquiles, que foi um grande guerreiro que venceu inúmeras batalhas, que ajudou muito o reino, só que também cometeu diversas atrocidades. Que em uma batalha ele mata seu inimigo, um rei, e amarra o corpo desse rei na sua carruagem e fica rodando em torno da cidade. E ele fala que isso foi um comportamento ruim, um comportamento que não deveria ser repetido e que isso poderia vir trazer mau comportamento também para os guardiões. Terminada a discussão acerca do que se deve ou não ser falado sobre os deuses, eles partem para o homem. O que se deve falar do homem? Mas Sócrates adia a discussão, pois ele fala que não se pode dizer o que é lícito e ilícito a dizer do homem, a ser contado do homem, porque eles ainda não concretizaram a definição de justiça. E que muitos textos, muitos poetas falam que a justiça é boa para quem recebe, mas é ruim para quem a pratica. Então, antes deles concretizarem uma definição para a justiça, Sócrates adia a discussão sobre o comportamento do homem que deve ser abordado entre os guardiões. Seguindo a discussão, Sócrates e Adimanto entram na questão da poesia, da escrita, dos poetas e proseadores. O que se deve ser mostrado, o que se deve ser censurado, qual o melhor estilo de escrita, porque eles mostram os estilos, que são 2, que mais para frente irei abordar. E eles
discutem. Sócrates e Adimandro consentem que nem todo texto deve ser mostrado, deve ser estudado, que textos, como já foi dito, amorosos, textos tristes, que mostram comilança, beberrância, devem ser excluídos, devem ser censurados para uma melhor educação dos guardiões. Acerca dos estilos, Sócrates e Adimandro dizem que existem 3 estilos de escrita: o narrativo, o imitativo e o que mistura os dois, imitativo e narrativo. Sócrates é muito crítico ao estilo imitativo, porque ele diz que cada um tem as suas, como se diz, cada um tem aquilo que é bom e que ninguém é bom em tudo, e que o estilo imitativo ele acaba sendo falho nisso, que a pessoa acaba entrando em áreas que não tem o domínio e acaba sendo ruim. Ele também é crítico ao estilo imitativo, porque ele diz que muitas vezes você fala, vivencia muito aquilo, vai imitando por muito tempo, você pode pegar coisas ruins daquilo para você. Então ele prefere mais o estilo narrativo. Terminada a discussão acerca da poesia, insere-se um novo personagem na discussão, Glauco, e ele e Sócrates discutem acerca da música. Sócrates enfatiza que a música é das áreas mais importantes da educação do guardião, porque a música ela toca a alma, então deve-se tomar muito cuidado no que se aborda as letras, do que as letras diz e qual melodia se usa, porque são coisas que realmente tocam e guardam, e os guardiões guardarão para si. Bom, a música se divide em 3 partes: a palavra, que é a letra, o que se diz, o ritmo, que é adotado, e a melodia, o som. E Sócrates diz que se deve censurar músicas lamentosas, músicas que abordam embriaguez, músicas que falem de preguiça, de indolência, para assim como foi nas outras discussões acerca dos deuses, acerca da poesia, os guardiões só possam colher atos e ações frutuosas, generosas. Seguindo a discussão, eles debatem acerca da ginástica, a importância dela dentro da educação dos guardiões e no decorrer da vida deles. Sócrates fala que deve-se treinar o corpo com exercícios rigorosos, alimentação regrada, que isso daria para eles frutos futuramente. O cuidado do corpo, o cuidado com a alimentação. Algo muito interessante que eles abordam também é que a ginástica traria uma grande disciplina na vida dos guardiões. Disciplina essa necessária para várias ações e várias áreas que os guardiões iriam atuar futuramente. Uma coisa muito interessante também é que a discussão é toda baseada na educação dos jovens e adultos também, para melhor desempenhar seus papéis, suas funções dentro da cidade, dentro da política. Eles concluem que se a pessoa tivesse uma boa educação, uma boa instrução, não seria mais necessário juízes e tribunal, porque eles teriam a justiça como virtude deles. Que os médicos só seriam necessários em casos de extrema urgência, porque eles teriam corpos saudáveis. Sócrates até diz que não é o corpo que edifica a alma, mas é a alma que edifica o corpo. Então, quando se tem uma educação boa, bons exemplos,
É a sua alma que vai edificando o seu corpo, que vai dando força a ele e que vai também melhorando ele, né? Cuidando dele. E esse livro fala muito disso, da educação, dos benefícios, e continua em aberto o tema justiça, né? Que ainda não conseguimos concluir o que é justiça segundo Sócrates. E depois, futuramente, eles falam da estrutura da cidade, como deve ser. Porque na Grécia Antiga, as cidades eram divididas, né? Como a gente vê ainda no hinduísmo, na Índia, que tem as classes sociais. E Sócrates defende que existem 3 classes: a ouro, que é para os governantes, a prata, que é para os guerreiros, e o bronze, que é para os comerciantes e demais pessoas da sociedade. Sócrates defende que você alcança essas classes conforme o seu empenho, a sua dedicação. Que você pode nascer em uma e subir para outra, ou você pode cair de uma para outra. Tudo depende de você, das suas atitudes. Ele defende esse critério de não se guiar pelo nascimento, pelo sangue, mas sim pelo caráter e pelas conquistas.